realizado por ela. Boa noite a todas as pessoas. Estamos aqui hoje na primeira quinta-feira do mês de junho de 2023 e, como é a primeira quinta-feira, a gente tem sempre a coordenação desse seminário pela Letícia Lanz. Agradeço a presença, a disponibilidade de estar sempre aqui conosco. O nosso formato do seminário é uma fala provocadora aí, de em torno de 30 minutos, e depois a gente abre para uma discussão com todas as pessoas presentes. O tema que a Letícia escolheu para hoje é normopatia, a patologia da normalidade. Então, muito obrigada por estar aqui. Letícia, te passo a palavra. Obrigada, Érica. Boa noite a todas as pessoas presentes. É sempre uma honra e um prazer participar dessa atividade do Instituto Langard. Nessa série de palestras que eu tenho organizado para esse semestre, nós estamos tratando de normalidade, né? E nas duas primeiras palestras que nós realizamos, o assunto foi vasculhado de dois pontos de vista, né? Hoje eu quero trazer uma ideia, apenas um minuto, por favor. Eu não tenho. Ok. Então, nas duas primeiras intervenções, nós tratamos do tema especialmente do ponto de vista da normalidade e da anormalidade, não é? Sendo que a anormalidade se posiciona sempre como uma oposição à anormalidade. Tudo que não é normal, por decorrência, é anormal. E aí, hoje, eu quero trazer uma outra visão, quer dizer, a anormalidade da normalidade, ou seja, a patologia da normalidade. Não é? Será que todas as normalidades que nós conhecemos ou reconhecemos como normais são realmente normais? Até que ponto a normalidade pode ser reconhecida como normalidade? Então, esse é o tema de hoje. Eu vou me valer nessa palestra de duas referências muito importantes para mim. Uma é a Joyce Douglas, né, com o seu trabalho na psicanálise, um trabalho que teve associado nomes como Bion, por exemplo, e ela tem aquele trabalho dela, né, uma certa anormalidade é necessária, em que ela cria esse nome, esse termo, normopatia. A outra referência é outro psicanalista de outra linha, que é o Erich Fromm, originalmente da escola de Frankfurt, que depois se estabeleceu nos Estados Unidos. Então, ele trabalha a questão da normalcy, da normalidade, a patologia da normalidade. Então, eu usei os dois termos aqui, a normopatia, que vem da Joyce Douglas, e a patologia da normalidade, que vem do Erich Fromm. Para iniciar a minha fala, eu queria me referir a dois contos. Um deles é mencionado pelo próprio Erich Fromm no seu trabalho The Pathology of the Normalcy, né? É o conto A Terra dos Cegos, do H.G. Wells, H.G. Wells, aquele escritor inglês. O outro conto que eu me lembrei, né, a partir da menção que ele faz A Terra dos Cegos, é o conto O Alienista, do Machado de Assis. No Alienista, Machado de Assis relata a epopeia do Simão Bacamarte, né? Aquele médico psiquiatra que tinha feito muito sucesso na Europa e que resolve voltar
para sua terra natal, Itaguaí, né? Onde ele chega e funda o Hospício da Casa Verde. E nesse conto debochado de Machado de Assis, ele narra todo o esforço do Simão Bacamarte para poder internar as anormalidades, internar os anormais, né? E a lista dele vai só crescendo com o tempo. Resumindo, no final, ele resolve soltar todo mundo e ele que fica preso, porque ele conclui que doido anormal era ele. Na Terra dos Cegos, o Wells nos conta a história de um estranho que chega a uma cidade perdida na Cordilheira dos Andes, onde todos os moradores eram cegos. Resumindo a história, ele se enamora de uma jovem local e chega a admitir a possibilidade de lhe tirarem a visão para que ele pudesse continuar com ela. Há tempo ele cai na realidade e foge daquele lugar, né? Mas nós temos aqui dois casos em que, no mínimo, se torna difícil estabelecer o que é normal, né? O Simão Bacamarte vive esse dilema porque ele quer internar e dar tratamento bem no espírito ali do final do século XIX, que era tratar todas as anormalidades, as não conformidades, né? Ele queria tratar o doido, mas ele chega à conclusão de quem que é doido nessa história, o que é normal e o que é correto, o que é anormal. Em certo sentido, a conclusão dos contos do Machado e do Wells é bastante simples, pois é mais ou menos o que todos nós sentimos sobre o que é ou não normal, sobre o que é saúde, sobre o que é doença, né? Porque, no fundo, nós estamos falando de pontos de vista ligados a ajustamento social. E há certos pressupostos subjacentes nesses dois contos que eu gostaria de mencionar. A primeira suposição é que toda sociedade, como tal, se considera normal. É um pressuposto de organização da sociedade que ela se estabeleça em cima de normas. E quem segue as normas, que tecnicamente a maioria das pessoas que compõem aquela sociedade, são, portanto, normais, mesmo que todos sejam cegos na alegoria exposta pelo Wells, ou que todos sejam meio loucos, né? Como na história do Machado de Assis. Em segundo lugar, uma coisa que a gente vê nos dois contos é que a doença mental é um desvio em relação a um tipo padrão de pessoa que a sociedade deseja ter, né? Então, o cego, a pessoa que tem visão numa terra de cegos, deixa isso bem claro, né? Ou o padrão, né, de saúde mental que o Simão Bacamarte trouxe lá da Europa e tenta impor ali na comunidade de Itaguaí. Em terceiro lugar, nós vamos ver que o objetivo da saúde mental, notadamente da psiquiatria, da psicoterapia, é reinstaurar a pessoa nos padrões da personalidade média que aquela sociedade deseja, independentemente de eles serem cegos ou ele ser cego. O que importa é que ele se torne ajustado e que os demais não sejam mais perturbados pelo seu desajustamento. Vocês veem que, no caso do conto do Wells, o cara se dispõe a se deixar cegar para que ele possa continuar naquela sociedade amando aquela mulher da qual ele se namorou. E isso vocês sabem que é muito comum acontecer em famílias, por exemplo, onde famílias judias, em que a pessoa é não judeu e que, para casar, ele se rende ao judaísmo, né? Se converte ao judaísmo. Vocês imaginem o seguinte, eu acho que todo mundo aqui conhece o Touro Ferdinando, a história do Touro Ferdinando, que foi um belo desenho animado do Disney.
acho que é do Disney, né? O touro Ferdinando é aquela pessoa boa, aquela pessoa que chega a ser considerado um maricas, né? Um touro que não está disposto a ir para a arena. Então, vocês imaginam o desespero que é para uma pessoa com aquela personalidade do touro Ferdinando numa sociedade que é basicamente bélica, uma sociedade guerreira, predatória, né? É mais ou menos como imagina um Gandhi numa sociedade tipo a estadunidense ou a sociedade russa, que são sociedades bélicas desde a sua origem, né? Sociedades expansionistas. Ao contrário, por exemplo, da sociedade chinesa, que é uma sociedade pacífica, uma sociedade de comerciantes, né? Então, o touro Ferdinando vai ferir a norma. Ele não vai ser considerado normal, né? Numa sociedade onde o normal é guerrear, invadir, conquistar, agredir, assaltar e até matar, né? Agora, se você tomar pelo lado oposto, numa sociedade agrícola, cooperativa, qualquer membro dessa sociedade que apresentar um perfil bélico, individualista, guerreiro, ele seria visto igualmente com o mesmo grau de suspeição. Ele vai ser, da mesma forma, considerado doente, e se mais pessoas desenvolverem um perfil semelhante, todas elas seriam consideradas ameaças ao desequilíbrio, né, ao equilíbrio e ao bom funcionamento dessa sociedade. Uma piada de transição, e é uma piada contada pelo Eric Fromm também. Uma pessoa vai ao médico e começa a lhe falar sobre seus sintomas. E começa a sua história dizendo: bem, doutor, toda manhã, depois que eu tomo banho e vomito, o médico interrompe dizendo: você está me falando que vomita todas as manhãs? E o paciente diz: mas, doutor, não é isso que todo mundo faz? É isso que todo mundo faz. Se é isso que todo mundo faz, está certo. Se é o que todo mundo admite que está certo, por mais errado que esteja. A pessoa humana, tal como aparece em toda e qualquer cultura, não é, de maneira nenhuma, como nós vimos nas exposições anteriores, uma expressão pura e não contaminada, né? Aquela criatura idealizada, né? Produzida pela natureza, né? Como o mito do bom selvagem. Toda criatura humana é a expressão da sociedade em que vive, né? Ela é a própria manifestação dos valores que aquela sociedade defende, né? E cobra arduamente todos os seus membros. Normal e anormal, portanto, são questões de crença, de ponto de vista. A expressão mesma de tudo que é feito e preferido em uma cultura, né? Ela não é a mesma expressão daquilo que é preferido, desejado em outra cultura. O que as pessoas acham normal aqui pode não ser lá na Arábia Saudita, e certamente não é, e vice-versa, considerando duas sociedades assim bem diferentes. Nessa abordagem que eu estou fazendo, não tem nada de objetivo, não tem nada de fundamento que gozasse de um prestígio em si mesmo. Tudo aqui não passa de uma questão de opinião e gosto, em geral, determinado sempre pelas elites dominantes, pelos poderes que ocupam o ápice, né, o topo da ordem vigente. Porque toda a sociedade acredita que seus gostos e suas opiniões são uma espécie de valor absoluto, de referência absoluta em termos de verdade. E aqui eu trago outro escritor, Jonathan Swift, né? E As Viagens de Gulliver. Vocês sabem que na primeira viagem que ele faz, a terra de Lilliput e Blackfoot, duas sociedades em guerra, porque uma acreditava que o ovo deveria ser aberto pela
pela parte mais fina do ovo, e o outro achava que devia ser pela parte mais larga do ovo. E, por causa disso, eles estavam em guerra há muito tempo. Então, você vê uma diferença que não faz o menor sentido, mas que estabelece as bases para um conflito, porque nenhuma das duas sociedades vai estar disposta a admitir que a outra está errada. E qualquer indivíduo que, numa sociedade, né, que defende que o ovo deve ser aberto pela parte mais larga, começa a difundir a ideia de que o ovo pode ser aberto pela parte mais estreita. Esse indivíduo vai ser visto com suspeição, vai ser considerado como anormal, fora da norma e, portanto, sujeito a sérias advertências e punições. Portanto, o grande esforço de toda a sociedade é criar e modelar, através das suas instituições familiares, culturais, educacionais, religiosas, né, jurídicas. Então, criar e modelar os sujeitos que vão viver nela. Ou seja, o tipo ideal de indivíduo membro para aquela sociedade. Alguém que seja apto, preparado, pronto, de acordo, desejoso e ansioso em seguir cegamente as normas e cumprir sem nenhum questionamento os papéis que lhe forem exigidos, da forma, na hora e no lugar em que lhes forem exigidos. A estrutura de uma sociedade não é resultado do acaso nem de escolhas aleatórias, mas está enraizada em um sem número de variáveis e condições históricas que dificilmente podem ser mudadas, né? Vocês tomem, por exemplo, a sociedade chinesa, que eu mencionei há pouco. É uma sociedade constituída do topo para a base, a partir de um mandarinato que nunca se extinguiu. Então, as pessoas chamam a China de comunista, mas a China é um mandarinato há milênios, né? Aquela estrutura que está ali é a mesma estrutura que havia no tempo dos mandarins, e é basicamente, graças para nós, porque senão nós já estaríamos em guerra, uma sociedade pacífica de comerciantes. Historicamente, é o que a China é. É essa estrutura, né, que determina a natureza e a forma da ordem vigente, e, portanto, interfere diretamente na definição do que a sociedade considera normal, bom, certo, justo, verdadeiro. Como também é daí que deriva o que ela acha normal, mal, errado, injusto, falso. O que cada pessoa é numa sociedade resulta diretamente da ação dessa estrutura, que é altamente metafísica e metafórica, né? E que nós poderíamos chamar de um grande imaginário social, são desse imaginário social sobre o que ela é como pessoa. O investimento maior de qualquer sociedade é sempre na produção de adequação e conformidade dos seus membros às normas de comportamento que ela cria e mantém através do imaginário social. Trata-se, em última análise, uma forma de defesa da continuidade da existência daquela sociedade, dentro dos termos e padrões em que historicamente ela foi concebida, opera, portanto, existe. A expectativa de conformidade dos membros é, portanto, a primeira e a mais importante meta de qualquer sociedade em relação a esses membros. Vocês tomem, por exemplo, na sociedade americana, né, na sociedade estadunidense, o fato de que pessoas vitoriosas são winners, e pessoas que não se deram bem na vida, na sociedade capitalista, são consideradas losers. E isso é uma coisa horrível. Ser um loser é uma coisa horrível nos Estados Unidos. É horrível, assim como é maravilhoso ser um winner em qualquer área, nem que seja um winner, um ganhador, porque tem a maior unha do mundo, por exemplo. O problema aqui que nós vamos ver é que nenhuma sociedade evolui sem comportamentos não conformes, comportamentos fora da normalidade.
exatamente aqueles comportamentos que a sociedade vai localizar e vai querer tratar para que as pessoas se é, é, tornem membros em conformidade com as normas, né? Especialmente a psiquiatria, a psicoterapia e, por que não dizer, a psicanálise. Né? Contudo, vocês sabem que uma sociedade só evolui na medida em que aparecem comportamentos não conformes, portanto, fora da normalidade. Né? Então, se as sociedades, por exemplo, do tempo das cavernas, tivessem existido exclusivamente com base na conformidade total dos seus membros, nós estaríamos, obviamente, vivendo em cavernas e provavelmente ainda seríamos canibais. Nós vemos, então, que o progresso da civilização, o desenvolvimento da sociedade, depende do surgimento da anormalidade, do inconformismo, da não conformidade, da não normalidade. Ou seja, um ímpeto de pensar, sentir e fazer as coisas fora dos padrões fixados por aquela sociedade. Né? Na metáfora lá do Wells, ter visão numa terra de cegos. E nós sabemos que, numa perspectiva de longo prazo, a sobrevivência de qualquer sociedade humana depende tanto da disposição das pessoas em se ajustarem, em se conformarem às normas, quanto da disposição de parte dessas pessoas em questioná-las, rejeitá-las, negá-las, pecá-las, confrontá-las. Então, nós sabemos que aqui a normalidade e a anormalidade, né, são condições, sim, do progresso. O problema é que em qualquer sociedade, né, por uma questão de sobrevivência da própria sociedade, somente a conformidade, ou seja, a normalidade, é legitimada, valorizada e recompensada. Da mesma forma que a não conformidade, a anormalidade, né, é vista como ameaça e, portanto, combatida, desestimulada, não é? E duramente reprimida e punida. Tudo que não é conforme, ou seja, que não esteja de acordo com as normas de funcionamento da sociedade, vai ser ou patologizado, ou criminalizado, ou pecaminizado. Ou seja, é doença, é crime ou é pecado, como eu gosto de me referir. Então, em nome do seu próprio progresso a longo prazo, as sociedades precisam tolerar e até estimular a expressão de comportamentos não conformes, de comportamentos que pareçam anormais, ou seja, fora das normas que estão instituídas. Como eu já me referi na sua obra Patologia da Normalidade, de 1991, Erich Fromm analisa as normas de comportamento ditadas pelo sistema capitalista de produção. Essas normas, na análise que ele faz, estão forçando as pessoas a se conformar, né, a normas de conduta que, segundo ele, tornam essas pessoas psicicamente doentes. Olha que interessante. O que é bom, o que é preconizado para o funcionamento do sistema econômico de hoje, então, revela-se prejudicial para a manutenção da saúde mental. As mesmas coisas que levam alguém na sociedade estadunidense, que é de onde ele escreve o seu trabalho, levam alguém a ser reconhecido como bem-sucedido, revela-se como veneno para o equilíbrio e o bem-estar mental daquela pessoa e daquela sociedade. Identificando os efeitos patológicos da economia de mercado nas pessoas, Fromm concluiu que o que é definido como normalidade e exaustivamente exigido, cobrado das pessoas na sociedade capitalista contemporânea, é, na verdade, uma espécie de normalidade patológica, que ele chamou, então, de patologia da normalidade. Quanto mais conforme às normas, mais doente a pessoa. A pessoa, no mundo de hoje, se torna psicamente doente de tanta aflição
para ser considerada normal, dentro de padrões de normalidade que são totalmente inatingíveis. Coisas como ansiedade, depressão, né, angústia, resultam da incapacidade individual do indivíduo de atender a essas normas estabelecidas pelo sistema econômico. E quanto mais a pessoa caminha na direção dessa suposta normalidade, mais ela se afasta de si mesma, mais ela se afasta da sua capacidade de enxergar o mundo por seus próprios olhos, né? O que inevitavelmente sempre produz vieses graves em relação ao que nós poderíamos chamar de uma interação saudável entre as pessoas. Normopatia é o termo que foi introduzido pela psicanalista Joyce Douglas na sua obra Em Defesa de uma Certa Anormalidade. É publicado em português, né? O livro do Fromm só temos em espanhol, além do inglês. Mas esse está em português, publicado pela Artes Médicas, lá de Porto Alegre, Em Defesa de uma Certa Anormalidade, que é a teoria e a clínica psicanalítica. Segundo a Joyce Douglas, né, na normopatia, o indivíduo passa a funcionar como um robô, mostrando uma profunda cisão entre a sua realidade interna, seu subjetivismo, e o mundo externo, né, que ele segue cegamente. Para isso, ele praticamente suprime a vida subjetiva, né, e faz um sobreinvestimento compensatório nesse estar no mundo. O normopata, pouco ou nada, se refere a si próprio a partir de si próprio, demonstrando uma capacidade muito baixa de introspecção, né? E um discurso que se refere quase que exclusivamente a objetos concretos do mundo exterior. Esses sujeitos sobrevivem graças a regras de conduta, né? A sistemas imutáveis quanto ao mundo exterior, e permanecem desligados de qualquer referência objetal no que concerne ao seu mundo interior. Eles são como essas pessoas que, apesar de conhecerem as normas, ignoram a lei, fazendo as suas próprias leis. Eu nem vou citar, né, a célula representativa do ambiente brasileiro contemporâneo, onde ninguém ali desconhece a norma, mas ignora a lei, ou pior, cria suas próprias leis, né? E a única coisa que detém essas pessoas é o medo de sanções externas que possam contê-los. Sanções essas que eles vão lutar bravamente para que não existam. Um outro nome da normopatia foi gerado por aquele grupo do Instituto da Paz de Brasília, fundado pelo Pierre Weill, que é o Roberto Crema, que fala muito no normótico. Normótico é aquele que vive a normose, que pode ser encarado como encarnação da norma. São pessoas que vivem como autômatos, acreditando que as normas foram feitas para serem seguidas e jamais questionadas. Tal definição aponta para a ausência de sofrimento mental nos normopatas, né? E não conseguem problematizar suas vidas fora das regras estritas do que a sociedade define como normal. Então, é esse o quadro, né, que nós temos aí do normopata, um sujeito que normalmente utiliza uma linguagem muito rica em chavões, né, constituída de ideias totalmente convencionais, né, e que jamais se expressa de maneira autêntica, pessoal, não convencional, ou de alguma forma contestando alguma norma existente. Ele é capaz de falar de coisas e pessoas, mas não consegue estabelecer relações entre coisas e pessoas e entre, sobretudo, demandas novas que surgem em cada sociedade a todo momento. Bem, a linguagem dessas pessoas, geral, é linear,
sem nuances e completamente vazia de afeto. Isso demonstra pobreza imaginativa e a dificuldade de compreender a fala do outro, não só o outro como indivíduo, mas o outro como coletividade, o que justifica a maneira rígida como essas pessoas se adaptam, né, às normas daquela sociedade. Permanecem estagnados no mesmo discurso, seu sistema de crenças é imutável e a organização do seu mundo se sustenta na fixidez e inalterabilidade das normas, nos conceitos e explicações que criaram para si, como uma maneira de manter sua própria identidade. As coisas são assim porque sempre foram. Continuarão a ser porque eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que elas continuem sendo. Eles parecem ter perdido o contato com eles próprios, perdido o contato com a coletividade, com a alteridade. Neste processo, não ocorre um mecanismo identificatório, mas uma mera projeção da sua realidade psíquica no outro, que nunca é o outro, mas o outro que é estabelecido como uma não referência na sociedade. Porque a alteridade aqui é recusada. Qualquer discordância de opiniões relativas a crenças, gostos, opiniões e valores são respondidas de forma agressiva pelo normopata. Bom, eu quis, dentro do tempo curto que a gente tem, estabelecer essa ideia de normopatia, ou seja, a doença da normalidade, e trazer alguns traços típicos, né, dessa população que se considera tão normal, tão vinculada às, às, às regras de conduta daquela sociedade, tão saudáveis do ponto de vista psíquico, mas quando a gente começa a fazer uma análise mais aprofundada, que é normalidade, ela parece sim, como pareceu para esses dois autores importantes, como uma séria distorção, né? Como uma maneira de mascarar a própria incapacidade da normalidade instituída responder por si própria, como sendo normal. É isso. Agora, em seguida, abrimos o debate para quem quer participar, como sempre. Muito obrigada, Letícia, sempre provocante, né, a fala. Agora é o momento que cada um pode abrir o microfone, pode escrever no chat também, a gente pode ler juntos. A Gláucia Galvão está abrindo, Gláucia. Boa noite. Não, boa noite. Eu estou encantada aqui com a fala, né? Esse conto dos cegos, para mim, assim, é realmente fantástico, né? Se vocês quiserem, depois eu até disponibilizo no grupo. Esse conto é muito bom. Então, a gente, como pediatra, sempre usa quando fala exatamente da criança, da diferença de cada criança. A Letícia expôs tudo de uma maneira, assim, muito brilhante. É mesmo um elogio, Letícia. Ouvir você foi, assim, muito, muito fantástico. E a gente começa a questionar exatamente isso, né? Por que que se fala que fulano é mal formado, é isso, é aquilo, ele é diferente? Que sociedade é essa, né? Então, assim, a sua colocação foi maravilhosa. Muito, muito parabéns mesmo. E obrigada por trazer, a toda a Langagem, por trazer você para fazer essa fala para a gente. Tá? Maravilhoso. Obrigado, Cláudia. Andréa quer falar, Andréa? Érica, Andréa? Não? Abriu, acho. Ah, desculpe. Não, eu não quero não. Obrigada, Letícia. Só agradecer pela sua fala. Imagina.
Claro, Sara, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, por essa apresentação, foi muito produtiva. E a minha pergunta é a seguinte: quando você, Letícia, fez uma menção à sociedade americana e você dividiu entre winners e losers, baseado em que você fez essa caracterização de que a sociedade americana, em fato, divide os seus membros entre winners e losers? Qual que é a fundação com que você fez essa afirmação, por favor? Bom, antes de mais nada, são fontes de natureza sociológica e antropológica. Não estou aqui no domínio de uma fala, vamos dizer assim, do campo psicanalítico, né? Que minha área de pesquisa são a sociologia e a antropologia. E você teria muitas fontes para isso. Na verdade, quando eu selecionei esses dois elementos, nós vamos lá no histórico dos Estados Unidos, porque foi um país constituído a partir de Quakers. Quakers eram religiosos calvinistas que estavam sendo defenestrados na Europa, ou seja, jogados pela janela, né? Um dia eles se cansaram, tomaram as suas caravelas e vieram desembarcar no novo mundo para constituir um mundo novo, baseado na doutrina calvinista, que já é a origem do que eu estou falando, o winners e losers. Dentro do calvinismo puro, quem que é o winner? É aquele que tem a graça de Deus. Você verificar, é aquele que recebe a graça, e não é qualquer um que recebe a graça. E loser? Loser é quem não tem a graça. E qual que é o princípio básico do calvinismo? Se você não for um sucesso na Terra, esqueça do céu. Porque ser um sucesso na Terra é uma condição para entrar no céu. Você imagina uma sociedade que é constituída com base nessa crença. Nas ruas, aí eu poderia trazer muitos estudos sociológicos, mas nas ruas, no modo de vida diário, para quem já viveu nos Estados Unidos, a luta para não ser um loser e, pior ainda, para não parecer um loser. É um xingamento muito grave lá, você chamar uma pessoa ou reconhecê-la como loser. Se você, né, assiste muitos filmes produzidos por Hollywood, você vê isso a toda hora. Como o loser é tratado naquela sociedade. Então, isso é um traço cultural e uma norma. A norma, ela precede a lei, foi as nossas conversas em outras intervenções, né? Então, a norma fundamenta a ação dos indivíduos e a norma fundamenta o fato social. Então, esse é um fato social que tem origem, como eu te falei, na própria fundação daquele país. Entendi. Se eu posso fazer mais um comentário, eu moro nos Estados Unidos há 30 anos e eu tenho uma experiência absolutamente contrária dessa visão que você está colocando aqui. Então, eu falo de uma experiência pessoal, né? Não por fontes ou pela literatura, mas pelo fato que eu vivo aqui há 30 anos. E, absolutamente, o que eu sinto aqui na cultura americana é um respeito profundo à individualidade de cada um. A minha experiência aqui, assim, nós somos permitidos a ser o que quisermos, desde que você não esteja infringindo no outro, né? no direito do outro. Então, eu só queria fazer essa colocação que a minha experiência pessoal de 30 anos nos Estados Unidos é completamente diferente da exposição que foi feito aqui, né, à noite, pela cultura americana. Então,
eu só queria dar essa contribuição, que a Então, minha experiência é um respeito profundo à individualidade, onde o indivíduo é permitido a ser aquilo que o indivíduo queira ser, desde que não esteja infringindo no direito do outro. Essa é a minha experiência de viver aqui. Então, cada um, cada um. Eu só queria dizer isso e não é... agradecer pela apresentação. Obrigada, Sara. Não Sim. é bem assim como você está falando. Eu moro em Curitiba, que é reconhecidamente tida como a melhor cidade do Brasil para se viver. Uma cidade que tem mais de 30 parques, não é em qualquer lugar do mundo que existe. Agora, eu moro num bairro específico, no centro da cidade, e estou aqui há 30 anos. Eu não frequento a periferia. Eu não vou para outros lugares ou para cidades satélites que estão minadas pelo crime, que estão minadas por o tráfico, né? Inclusive por tráfico humano, e são aqui alguns, digamos, quilômetros de onde eu estou. Eu não circulo por lá todos os dias. Então, se você pega a América, né, embora a sua experiência pessoal seja tão boa nesse sentido, se você pega a costa oeste, né, representada ali por Nova York, como situar Nova York, e pega a costa oeste, representada por Los Angeles, você vai ter, né, considerando aquelas pessoas mais instruídas ou que tenham mais acesso a bens, a serviços, uma visão. Mas se você pega o meio oeste americano, né, o cinturão enferrujado, como eles costumam se referir, a ideia é outra. Tanto que hoje você tem uma sociedade que está muito polarizada, né, por um partido republicano, que representa aquela visão fundamentalista a qual me referi, e um partido democrata que tenta se equilibrar numa visão anormal, vamos dizer, fora dos padrões do que seria a sociedade americana clássica. Isso que eu estou falando não diz respeito à minha experiência pessoal, mas diz respeito a um país, a uma coletividade que se arma como tal. É claro que, individualmente, as experiências serão muito diferentes, pelo lugar que você vive, pelos lugares que você frequenta, pelas pessoas às quais você se cerca. Você sabe, por exemplo, né, de sérias questões relacionadas ao que eu falei, que envolvem winners and losers. O loser é pobre, o winner é rico. O ideal de riqueza ainda faz parte do imaginário americano como um dos traços mais fundamentais daquela cultura. Uhum. E assim, de novo, a minha experiência é bem diferente, porque o que eu aprendi aqui, que o objetivo é ser feliz e não acumular bens. Essa é a minha experiência. É lógico que o país não é um paraíso, longe, nós temos problemas, mas basicamente como cultura, né, a minha experiência é que, apesar de ser um país capitalista, o maior bem que é ensinado ou que é vivido aqui é que as coisas mais preciosas da vida não se compram com dinheiro. Então, assim, aí, de novo, cada um tem uma experiência diferente, né? Então, eu só queria dividir Agora, a minha. algumas experiências são pesquisadas, não é? Você fala, por exemplo, que o objetivo é ser feliz. Para mencionar só um psicanalista que eu trouxe aqui hoje, Erich Fromm, né? Que trabalhou e que viveu aí nos Estados Unidos, ele tem uma obra seminal chamada Ter ou Ser, onde ele confronta exatamente o que você acabou de falar, uma sociedade constituída no ter e não no ser. E toda a análise que ele traz na obra dele, vivendo nos Estados Unidos, foi em função disso. Então, eu só quero afirmar que a minha experiência individual não é necessariamente, né, o coletivo quando tomado como um todo, né? Mas perfeitamente, é isso mesmo. Isso. Obrigada. Imagina.
Quem mais gostaria de falar? Tem um comentário no chat da Flávia Oliveira. Boa noite, muito obrigada pela sua fala. Isso me provocou de forma muito positiva, muito produtiva. Nunca tinha pensado desta forma e sou sua fã. Namastê. Sou fã também de quem fez esse comentário. Foi a Flávia. Flávia, você gostaria de abrir o microfone? Acho que nesse momento ela não está podendo. Aham. Está. Conseguiu. Oi, Oi, Flávia. boa noite. Obrigado, sou sua fã. Porque você é minha fã. Então, sendo minha fã, eu sou sua fã. Somos fãs. Muito obrigada. Obrigado a você. Mais alguém? Eu gostaria de avisar que faremos uma pausa nos nossos seminários abertos no mês de julho, né? Um mês um pouco atípico, temos um grande evento acontecendo em Paris, então nós vamos nos reencontrar a partir de agosto. Então a gente retoma aí os nossos seminários abertos, esse é o último, então, seminário aberto coordenado pela Letícia Lans antes das férias. Letícia, você quer encerrar? Nessa sequência, né, nós tivemos a sorte de examinar o tema normalidade aí nessas intervenções. Vamos trabalhar algum outro tema, né, ligado, que faça uma ponte entre psicanálise, sociologia, antropologia, no segundo semestre. Vamos fazer isso. Se houver sugestão da parte de vocês, essas pontes, eu recebo com muito entusiasmo. Podemos conversar sobre os temas, né, que fizerem uma ponte, porque é esse o trabalho que eu estou fazendo aqui, não é, de uma ponte entre psicanálise, sociologia e antropologia. Então, eu receberei com muito prazer as sugestões, os comentários de vocês, para que a gente traga esses temas para o debate, afirmando sempre que o que a gente traz aqui não é verdade absoluta de maneira nenhuma, mas material para despertar o debate, para insuflar a discussão, para fazer com que as pessoas pensem fora da caixinha. É Para isso que a gente provocar. provocar. Exatamente. Provocações, Érica. Provocadora social. Aliás, eu estou assinando assim agora, você já viu? É ótimo, Letícia Lans, provocadora social. é ótimo. Criaram essa ainda não, eu estou assumindo ele para mim, provocadora. Logo, uma Sérgio. pessoa da paz como eu é provocadora. Mas é isso, agradecer ao Sérgio, agradecer à Érica, né, ao Ademar, ao pessoal sempre disponível do Instituto Langage, que me recebe com tanto carinho, com tanto amor. É meu nicho de provocação. Muito obrigado a vocês. Nós que Boa agradecemos, noite. Letícia. Esperamos você, então, no segundo semestre. Eu vou esperar sugestões, né, Sérgio? Ah, ok. É. Ótimo. A gente escolhe os Conversa. temas a partir das pessoas. Então, boa noite a todas as pessoas. Tchau, Muito Letícia. obrigada, Letícia. Obrigado. Tchau, boa Até noite, boas breve. férias. Boas férias. Tchau, tchau. Tchau.